Ei, te avia que o armarinho está no ar. É isso mesmo, depois de um breve recesso, a gente está de volta para a nossa terceira temporada. Estávamos super saudosas, não é isso, Adelaide? Com certeza. Casa nova, cenário novo, mas com a mesma disposição, né? Porque a gente sempre tem entrevistados muito legais aqui para compartilhar informação e muita opinião. Que a gente faz esse programa com muito carinho, não sei nem se pode chamar de programa, né, nas redes agora, essa nova linguagem, esse novo conteúdo, produto, né, esse novo conteúdo, a gente faz com muito carinho para vocês, então aproveita e já segue lá a gente nas nossas redes, a gente está no YouTube e a gente está no Instagram e no Twitter, @armarinhopdc. Aciona as notificações para não perder nada, que a gente vai agora atualizar sempre. Com certeza. Promessa é dívida. É isso, né? Elas não são políticas, mas elas estão prometendo que a gente vai voltar agora nessa terceira temporada, né? Elas serão mais assíduas aqui nas redes. Super agradecer o Gabriel, que está ali coordenando tudo, Gabriel Gentil, tá? Que é nosso parceiro nesta temporada agora. E agora nós temos uma casa meio fixa, né? Que a gente vai gravar daqui com esse cenário riquíssimo. Cenário de milhões. Ricas. E presencial, que é mais bacana, porque a gente vai fazendo um tricô, né? O tricô presencial ele é sempre muito mais legal. Mas é o seguinte, chegou a hora de apresentar a nossa musa. Opa, não é musa, também musa, quer dizer, a nossa entrevistada, que vai abrir hoje o programa aqui com a gente. Ela que é uma das pioneiras do jornalismo esportivo feminino no Pará e acumula quase 30 anos de trajetória. Ou seja, ela começou muito jovenzinha, quase uma bebê. E enfrentou milhares de perrengues, né? Ela vai contar tudo pra gente. A gente está falando de Ciane Neno. Olá, Ciane, tudo bem? Olá, Rita, tudo bom? Olá, Adelaide. Muito prazer estar aqui. Tô super feliz com esse convite e com certeza vai ter muito tricô pela frente. Oba, gosto assim. Ciane, então vamos começar, né? A gente acabou de pegar a pauta, a gente é na época que tinha retranca, então entrevista com Ciane Neno. Então conta, como é que tu começaste nesse jornalismo esportivo? Porque aí a gente está falando de 3 décadas e minha irmã, eu imagino que não foi fácil. Como tudo começou? E em 1994, aliás, em 1990, quando eu entrei na faculdade de comunicação... Do século passado, gente. Vamos... Ainda naquele regime antigo da UFPA, das matérias enfim, esqueci, né? Matéria seriado, né? Uhum. Acho que o nome era esse. A gente não entrava numa turma e que seguia com essa turma, né? Isso. A gente ia montando a nossa Exatamente. grade. Mas tu é de que vestibular? Tu é de 90? 1990. Ano da Úrsula, da Vanessa Vasconcelos. Eu fui tua caloura, eu sou de 91, é isso. Tá. Sim. E eu de 92. Que lindo, gente. É um bloco, é isso? 90 é um bloco. Já é um bloco de carnaval, eu acho. Então, logo quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu ainda estava em dúvida entre fazer jornalismo ou publicidade. Só que eu acabei me decidindo no primeiro ano. Por quê? A Silviane, a minha irmã mais velha, né, mais velha que eu, na época já era repórter da TV Liberal, e eu comecei a ver o futebol de uma maneira diferente. Eu já comecei a prestar atenção nas matérias de futebol. Antes eu só assistia o futebol como torcedora, né, vou para estádio desde os 8 anos de idade com meu pai e sempre fui apaixonada pelo universo do futebol e tudo que o rodeia, né, os torcedores nas arquibancadas, aqueles velhinhos com os radinhos de pilha, eu achava aquilo fantástico. E eu já era uma leitora de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi uma das minhas primeiras leituras, eu acho que eu comecei com 10, 11 anos de idade. Então, eu sempre tive o futebol como pano de fundo literário, eu sempre bebi muito nessa fonte. E eu comecei a ver o futebol e comecei a despertar a vontade de escrever sobre futebol. Eu lembro que teve um jogo que teve briga em Santa Isabel do Pará, era um jogo entre Isabelense e Paysandu, que eu escrevi uma crônica, que na época foi publicada na província do Pará, se chama Coliseu, lembro até hoje o nome da crônica. E as pessoas gostaram muito da crônica. O Roberto Jares Martins, na época que era o dono da província do Pará, publicou a minha coluna, né, a minha crônica, e eu fiquei super empolgada, achando que eu daria para ser uma boa jornalista.
E aquilo foi o insight que eu tive para realmente, não, é jornalismo esportivo que eu quero. Comecei a prestar atenção nas matérias do Esporte Espetacular, super bem editadas. Logo naquela época que começou o tema de abertura do Ayrton Senna, as matérias de esporte, que a edição começou a ser bem trabalhada na televisão, e eu comecei a me encantar realmente pelo universo, né, o universo do futebol, e falei, não, é isso que eu quero. E a Silviane, na época, trabalhava como repórter da TV Liberal, e eu comecei a pedir para ela levar scripts do Globo Esporte para casa, e eu treinava na frente do espelho, apresentando o Globo Esporte. Ainda durinha, né, bichinha, com o olho arregalado, super assustada, super tímida. Super tímida. Tu és tímida? Muito, muito. Eu sou extremamente tímida. As pessoas, assim, se começam a me olhar, eu já baixo o olho na mesma hora. E muitas vezes isso é confundido com antipatia. E principalmente porque eu tenho um problema de visão, né? Eu tenho visão monocular, proporcionado pelo ceratocone, que é um problema na córnea, congênito. Então, além de tímida, eu sou cega, eu sou ceguinha, né? Eu tenho visão monocular, que eu sou pessoa com deficiência, considerada PCD. Inclusive, vou começar a meter a cara em concursos públicos para PCD, né? Então, eu tenho essa dificuldade realmente de visão. Pois é. E as pessoas, muita gente... eu falei contigo outro dia, ela virou a cara... Não tem como. Não te vi, né? Bem, eu não tenho o mesmo problema que a Ciane, mas eu tenho 17 graus de miopia, né? Uso a lente de contato para poder fazer a correção e ela tenho consegue... 15 de miopia. E tu tens o agravante do ceratocone, que é o que, na verdade, fragiliza tudo. Mas aí eu vou aproveitar, já que tu colocaste de imediato esse assunto, eu lembro, já que a gente está falando do teu início, do jornalismo esportivo, que há alguns anos eu te convidei para ser locutora e comentarista dos Jogos do Parazão. Na época eu estava à frente das emissoras Cultura e tu estavas trabalhando lá. E ninguém estava falando disso. 2015, eu acho. 2015, 2014, isso. 2015, né? Isso ainda não era uma realidade como a gente está vendo hoje. Mulheres ocupando vários desses postos que há 30 anos eram só homens, né? Esse foi teu motivo de recusa? Foi. O principal foi esse. Né, eu não me sentia capacitada. Eu tive uma dificuldade desde o início da minha carreira, sempre tive dificuldade. Eu deixei de ser repórter de campo também por conta disso, né, aquele repórter que acompanha o lance de gol, que é preciso estar ali com um olhar clínico para saber o que está acontecendo, para avisar o narrador, o jogador que vai entrar, e eu não tinha como fazer isso. Então eu trabalhei a minha vida toda, né? Muita gente me considera uma referência no jornalismo esportivo e as pessoas não imaginam das dificuldades que eu tinha para conseguir enxergar um lance. Tanto que eu tinha que ver o jogo sempre ouvindo a narração de rádio, porque acabou o lance, eu via lá de cima e tinha narração, o lance era revisto, né, pelo ponta de gol, pelo repórter ponta de gol, e ele falava o que tinha acontecido, eu anotava rapidinho, desesperada, e depois eu ainda confirmava com o cinegrafista, com quem tivesse na cabine. Eu sempre tive essa preocupação muito grande, eu sempre fui muito autocrítica com o meu trabalho. Foi o fulano mesmo que cruzou? Foi o fulano mesmo que cabeceou? Enfim, eu sempre tive esse cuidado muito apurado. E eu meio que me sentia confortada em ser uma jornalista com deficiência visual cobrindo um jogo de futebol, porque eu lembrava do Nelson Rodrigues, né? Que é meu grande ídolo no jornalismo esportivo, e o Nelson Rodrigues não enxergava bem. Ele tinha uma frase célebre que ele dizia que o pior cego é aquele que só consegue ver a bola. Então ele escrevia aquelas crônicas maravilhosas, né? Usando aquelas metáforas riquíssimas, geniais, sem enxergar nada. Então ele conseguia enxergar o universo do ser humano por trás do jogador de futebol, por trás do torcedor na arquibancada, com toda aquela riqueza, sem precisar olhar o óbvio, né? O óbvio lulante, como ele fala, que é ali a bola e o jogador. E aí, tua primeira experiência profissional foi onde? Na TV Cultura. Depois desse ensaio aí no espelho? Sim. Nessa época do ensaio no espelho, eu assisti aquele programa de mesa redonda da TV Cultura, já de domingo, depois dos jogos, que eu era uma apaixonada torcedora, né? Bahia, Cecim, Paulo Cecim.
E tinha também um programa de debate segunda noite, Esporte 2, eu acho. Esporte 2. Esporte 2. Nossa, que saudade. Assistia tudo. Eu tava na Cultura nessa época. Assistia tudo como torcedora. E aí eu fui ser estagiária do Carlos Bahia, tadinha, bichinha, sofri tanto na mão dele. Ele tinha uma vara, assim, enorme, que ele batia nas pessoas de brincadeira, né? Batia nas pessoas, tinha aquele jeito todo turrão dele, mal-humorado. Enfim, ele foi meu primeiro chefe. E aí sim, eu estava estagiando na Cultura. Nessa mesma época, eu passei a trabalhar, dia de domingo, num programa de debate da TV Guajará também, que era com Guilherme Guerreiro, Ivo Amaral. E eu me realizava atendendo ligações dos torcedores para anotar as perguntas deles. E eu estava maravilhada, porque iam jogadores, ia Edil no auge da carreira, Highlander, ele levava a máscara do Carrasco, a espada do Highlander lá para o estúdio da TV Guajará, e eu ficava, porque eu era uma menina que era apaixonada por futebol, né? Eu era uma estagiária de jornalismo encantada com aquele universo ainda. E logo depois surgiu o convite, esse convite da TV Liberal, que foi o tal do cavalo selado, que aparece uma vez na vida pra gente. Eu aproveitei e o cavalo que apareceu no lugar certo, na hora certa. O Mário Salles havia ido embora para Fortaleza. Ele era o principal narrador da TV Liberal, tinha até aquele bordão, o pai da criança. Fulano é o pai da criança, era o Mário Salles. E o Mário Salles teve que ir embora para Fortaleza e o Gilson Faria, era o chefe de esporte na época, precisava de um substituto, não necessariamente para narração, mas um substituto para fazer as reportagens. E ele soube, através da Silviane, que ela tinha uma irmã louca por futebol, o Gilson já tinha me conhecido e resolveu apostar em mim. E foi assim que eu fui para lá. E o detalhe, gente, é que eu entrei no ar sem ter gravado nenhum piloto. Nada. Me jogaram no ar, assim, a bichinha. E já era para apresentar? Reportagem, primeiro. Primeiro eu fiz uma reportagem, minha primeira reportagem foi no Bosque Rodrigues Alves, de um treino do Remo. Aí eu tava com o vestido todo florido, não tinha a menor noção estética em televisão, nada, um rabo de cavalo, cabelinho todo enrolado, toda bichinha, sem maquiagem, nada. Fui jogada às feras no ar, com o olho arregalado, assim, assustado, tensa. Aí me jogaram no ar. E tempos depois eu fui saber, através do Gilson, o Gilson me falou, Ciane, eu insisti contigo, porque o Fernando Nascimento disse que tu não ias dar conta do recado. Fernando, que já era diretor, imagina. Fernando Nascimento, que já era diretor na época. E eu fui saber anos depois, ainda bem que ele não me contou na época, senão eu teria... Agora, é porque tu tens um estereótipo de uma pessoa delicada, mignon, a vozinha meiga, o cabelinho... Era cacheadinha, né? Chorona. Então, de fato, o ambiente esportivo hoje ainda é assim, principalmente futebol, imagina 30 anos. Era um lugar cruel, principalmente para as mulheres, não era? Conta um pouquinho desse bastidor. Fora a redação, eu passei muito rapidamente pela editoria de esporte também na Cultura. Fora a redação, que, né, eu já peguei Sabrina, já trabalhei com a Sabrina, com a Fabiana, mas tem uma coisa das torcidas, né? Era, às vezes, extremamente hostil você tá ali na beira do gramado para poder fazer entrevista, porque na época as torcidas elas não tinham o cuidado que se tem hoje, né? Todas as campanhas. Então, eram muitos apelidos, né? Eram adjetivos terríveis, né? Não teve uma repórter, eu acho, que cobriu futebol que não teria sofrido esse tipo de coisa. Vocês não imaginam os coros que eu ouvi, assim. E naquela época não se falava do feminismo como hoje, né? Então eu escutava os absurdos, os impropérios e não tinha noção da gravidade daquilo. A gente naturalizava, né? Naturalizava demais, sabe? Tipo, ou você ouvia, ou você se retirava. Você não tinha pra que se queixar. Não tinha como. Aquilo. Se você voltasse pro chefe dizendo, não vou mais, ele ia dizer, beleza, não vai mais, vou colocar outra pessoa. E daí, né? E muitas vezes, na redação, as pessoas achavam engraçado. A gente mesmo ria, né, daquele comportamento. Eu mesmo cheguei a rir porque eu não tinha noção do que era aquilo.
Eu era só uma menina que queria escrever sobre futebol, que queria falar sobre futebol. Nunca tive pretensão de ser pioneira, de ser precursora, de ser referência, nem nada disso. Foi tudo muito natural na minha carreira. Então, o coro que eu ouvia de uma torcida organizada do Paysandu é um horror. Essa asteriscozinha da terror, sabe? É um horror. Hoje em dia, se uma mulher ouve isso... A gente vai ter o presidente do clube se manifestando, Exatamente, condenando as autoridades. Naquele momento, não, era naturalizado. E isso afastou muito, né, as mulheres, eu acho que do jornalismo como profissão, né, esportivo, mas principalmente as mulheres dentro dos estádios. Porque naquela época você tinha mulheres que iam para as torcidas, mas elas eram poucas, assim, poucas e muito valentes, viu? Porque, assim, imagina, você tinha que enfrentar tudo isso. Era muito cruel, né, Cione? Muito. Eu lembro de uma matéria que eu fiz, a minha primeira matéria que entrou no Globo Esporte Nacional foi, inclusive, sobre a presença feminina nos estádios. Que eu também fui alvo de uma abordagem machista de um entrevistado, para vocês perceberem como era naturalizado esse assédio, né? O assédio masculino nos estádios para a mulher é completamente naturalizado, e eu tinha aquilo estruturado dentro de mim, que eu mesma fui machista na pergunta que eu fiz numa reportagem sobre a presença das mulheres no estádio de futebol. Eu fui num Remo em Paysandu e perguntei para um rapaz que eu estava entrevistando, você acha que a partir de agora, com essa presença feminina, o estádio pode se tornar um local de paquera também? Olha o termo, paquera. Old, completamente. Você acha que o estádio pode se tornar um local de paquera? Aí ele, claro, começando por você. E eu super envergonhada, e o editor achou o máximo, e no Rio de Janeiro acharam o máximo, tanto que colocaram a matéria, e minha matéria encerrou o Globo Esporte Nacional. A menina do olhar assustado, que o diretor de jornalismo achava que não ia dar certo, encerrou o Globo Esporte Nacional com uma matéria sobre presença feminina nos estádios. Parecia, né, meio que uma profecia. Tu falaste aí desse coro, e aí eu me lembrei que tu foste uma das primeiras jornalistas. Foste pioneira em muitas coisas, mas também foi pioneira em assumir o teu clube do coração. Isso foi pensado, teve um custo alto, tu te arrependes de ter assumido esse teu clube? Eu confesso que no início foi ingenuidade da minha parte. Eu não sabia o preço alto que eu teria que pagar, né? Mas quando eu comecei e assumi, eu falei, quer saber? Eu vou até o fim. Porque eu acho que... Quer declarar esse teu amor aqui? Eu vou fingir. Pode declarar aí, pode declarar. Eu e a Rita, a gente vai fingir. Eu fui pra capa da Tropo com a camisa do Paysandu e o Ronaldo Pena na época, que era meu marido. Melhorar o nível desses convidados, tá? Duas remistas na frente. Próximo convidado tem que ser. Pra equilibrar, né? Mas tudo bem, eu super assumi na época, eu grávida da Júlia, da minha primeira filha. Eu com a camisa do Paysandu, Ronaldo Pena, que também é jornalista esportivo na época. Na época ele era jornalista esportivo também, assim como eu, que era meu marido. Ele com a camisa do Remo, eu com a camisa do Paysandu, e o título Entre o Amor e o Ódio. E eu soube, gente, depois que a remoçada enterrou um ovo podre pra jogar em mim. Não foi a remoçada não faria. O pessoal do Remo não faz esse tipo de coisa. Não. Eu só queria saber quem foi a alma generosa que impediu a remoçada, porque me falaram, foi uma pessoa, um torcedor que falou, não vai fazer isso. Por favor, se vocês souberem desse alguém, eu preciso conhecer e dar um abraço nessa pessoa. Eu acho que foi a maioria, que a remoçada é uma torcida muito do bem, né? Hashtag do bem. E aí tu assumiste nessa capa da Tropo, eu lembro, que o teu time do coração. E aí depois, como é que foi isso na cobertura? Eu tenho uma opinião hoje sobre isso. Eu li do Paulo Vinícius Coelho, que é um grande jornalista também, que é uma grande referência para mim, que ele falou uma coisa muito sábia em um livro dele, sobre jornalismo esportivo. Ele também se assume como palmeirense, no caso, que é o time dele. Ele diz, eu sou um palmeirense jornalista e não um jornalista palmeirense, né? O time pelo qual a gente torce é intrínseco a um jornalista apaixonado por futebol. E eu não acho justo com o seu público você mentir, você omitir,
sabe? Eu não acho justo, acho muito mais verdadeiro da minha parte eu assumi que eu sou apaixonada pelo Paysandu, que o Paysandu que me fez gostar de futebol, o Paysandu que me levou ao estádio, o Paysandu que me fez apaixonar pelo mundo do futebol, por tudo que cerca o futebol, e o Paysandu foi o responsável pelo apogeu da minha carreira. O auge do Paysandu foi o meu auge no jornalismo esportivo. Então não tem como eu não amar esse time. E o Fluminense? Ah, o Fluminense é outra história, é outra gaveta, né? Como dizem hoje em dia, outra gaveta do amor. É uma gaveta lá embaixo, é um amor, é uma simpatia também herdada do papai. Mas, por exemplo, a gente está gravando esse programa na véspera de um Paysandu e Fluminense. Eu vou ao estádio amanhã e eu tô super empolgada. Vai vestir que camisa, amor? Nenhuma, tá. Eu vou pro lado da torcida do Fluminense, porque foi a cadeira que me restou, né? Uma cadeira que eu consegui, que é pro lado do Fluminense. Eu vou sem camisa, porque eu acho desrespeitoso com o Paysandu, se eu fosse com camisa do Fluminense pro lado da torcida do Fluminense. Eu não me sentiria bem. E também eu não posso ir de camisa do Paysandu pro lado da torcida do Fluminense. Então, qualquer resultado, para mim, é lógico que eu vou torcer pelo Paysandu. Lógico que eu vou torcer pelo Paysandu, mas acima de tudo eu vou estar vendo um espetáculo de futebol, que é com o Fluminense, que joga hoje o melhor futebol do país, treinado pelo melhor treinador do país, que só não quero que vá para a seleção, porque o Fluminense vai ficar sem ele, que é o Fernando Diniz. Enfim, eu vou para ver um espetáculo. O Nosso Rodrigues era Fluminense? É. Ah, então ainda tem isso, né? Isso. Ziane, me fala uma coisa. 30 anos atuando nesse Rapidinho, vou te interromper. E o Nelson Rodrigues escrevia maravilhosamente bem sobre o Flamengo, que é o grande rival do Fluminense. Assim como eu, modéstia à parte, eu me orgulho muito de dizer que as minhas crônicas, na época que eu escrevia a coluna de crônicas no Liberal, chamada de Salto Alto, as minhas crônicas mais elogiadas foram as do Remo. Eu me orgulho muito disso. Porque os remistas, eles são muito mais lindos. Mais inspiradores. Ziane. Olha, eu digo isso, que entendeu? Eu tenho uma chama para remista, viu? Querida, porque os remistas, eles são danados. Olha só, sabe quando eu conheci o meu paquera, inclusive, antes de perguntar o nome dele, eu perguntei qual era o time que ele torcia para não correr riscos, né? Remista. Eu falei, opa, os grandes amores da minha vida foram remistas. Ó, tá vendo? Olha aí essa declaração. Mas, Ziane, vamos lá. Assim, atuando 30 anos no jornalismo, e aqui somos 3 jornalistas, né? É óbvio que a gente percebe as mudanças nessa cobertura. O que tu achas que é mais... o que é mais perceptível para ti? Assim, a gente está falando também de tecnologia, porque realmente é muito incrível, né? As pessoas que até hoje vão para o estádio e estão lá com seu radinho, porque esse torcedor, ele ainda existe. Fantástico. Né? O rádio, ele é um sobrevivente, não interessa qual é a mídia, se a gente está na internet ou não, o rádio está lá, né? Ele sobrevive a todas elas. Mas tem uma coisa do conteúdo que é produzido. Né? Hoje eu percebo, e isso também é do jornalismo, não só o esportivo, mas talvez tenha começado no jornalismo esportivo, que às vezes a informação fica de segundo plano. Entretenimento. O entretenimento. O engraçado. Né? O engraçado, porque você tem que agradar a audiência quer consumir linguagem isso. De blogueiro. Né? Fala um pouquinho como tu percebes, até porque tu és essa pessoa que tens a literatura como teu esteio, como a tua espinha dorsal para produzir o que tu mais amas. Isso é um ponto nevrálgico. Assim, tu tocaste num ponto muito delicado para mim, porque eu tenho sérias críticas a essa hipervalorização do entretenimento, do engraçado, da linguagem blogueira, da linguagem mediatista. Às vezes muito chula também. Né? Dessa coisa de caras e bocas, da blogueira tá assim, do próprio repórter de esporte, não vou falar repórter, né? Repórter em si, né? De ter aquela preocupação muito com o visual, com a estética, e não ter lastro cultural para falar de grandes referências no mundo do futebol, para saber mesmo, para entender sobre o futebol. Primeiro que eu acho, Adelaide, que assim, o nicho do jornalismo esportivo feminino se abriu, porque as emissoras descobriram que isso atrai audiência, né? Infelizmente, a figura estética da mulher bonita, da mulher gostosa, da mulher jovem, vende e atrai. Qualquer carinha bonita, jovem hoje no vídeo atrai porque é novidade, entendeu? E as televisões foram atrás disso. E eu me preocupo
com essa falta de identificação do jornalismo esportivo com o futebol de fato, sabe? Eu acho que todo jornalista esportivo precisa ser necessariamente, antes de tudo, um torcedor de futebol, que assistia futebol na arquibancada, que vive o mundo do futebol com o torcedor, entendeu? Essa é uma opinião que pode ser polêmica para algumas pessoas, mas é o que eu acho. Eu acho que falta muita identificação do jornalista esportivo com o futebol como um todo. Não apenas você ter ali a oportunidade de emprego no jornalismo, tá louco para aparecer na televisão, o nicho do jornalismo esportivo se abriu para aquela pessoa e vou ali ser jornalista esportivo. Eu aprendo sobre futebol, vou começar a ler, vou consumir, vou ler os blogs de futebol e num instante eu aprendo. É coisa bem complicada. O mundo do futebol é muito complexo. Eu queria voltar um pouquinho lá para a tua atuação, principalmente para a TV, alguns episódios que tu enfrentaste na cobertura, que revelam essa misoginia nesse mundo do futebol. Tem um caso envolvendo um jogador famoso. Conta pra gente e como era a tua chegada nos, digamos assim, como é que eles chamam? No vestiário. Dos eu não vou falar o nome dele com medo de processo, não tenho nem dinheiro para pagar advogado. Os advogados falaram que não, né? Sobre vestiário, eu preciso dizer que eu vi o Ageu Sabiá pelado uma vez. Eu desci para fazer entrevista e quando ele veio, muito serelepe, pelado, ficou muito constrangido e eu falei, gente, foi marcante. Tudo bem com ele? Eu acho que sim. Mas foi marcante para mim, porque eu falei, tudo bem com ele, né? Eu não tenho nenhuma recordação, só sei que aconteceu do fato. Fiquei tão nervosa, não mas consegui nem olhar pra tinha pessoa. isso, né? A gente cobrir e muitas vezes não preferiu que não fossem mulheres por conta desse momento. E isso mudou porque podia ter mudado desde então. Meu episódio foi bem marcante, foi bem traumático. Porque foi em 1995, um Paysandu e Flamengo aqui no Mangueirão. O Flamengo com o time dos sonhos, com aquele ataque dos sonhos. As pessoas vão saber de quem eu tô falando, com certeza as pessoas que sacam futebol. Não vou falar mais nada o nome. Aí o Paysandu me ganha de 2-0, gols do Nuno e Daniel. Bem fresquinho na minha memória bicolor. Paysandu ganhou o Flamengo de 2-0 e o Edinho, o técnico do Flamengo na época, caiu, né? Foi demitido. E naquela época eu não entrava nos vestiários porque eu pedia para alguém da comissão técnica trazer o jogador. Naquela época não tinha assessoria de imprensa, não tinha todo esse cuidado que se tem hoje, né? Então a gente tinha acesso livre, eu pedia numa relação muito informal, fulano, traz o fulano, geralmente o craque do jogo, o jogador que fez o gol da partida, fulano, traz o fulano para eu entrevistar aqui fora. Eu nunca tinha entrado no vestiário. Só que eu tive que entrar porque eu não conhecia ninguém no Flamengo para entrevistar o técnico Edinho para uma entrevista que iria ser gerada para o Jornal da Globo. Eu recebi a ligação do Gilson Giciane, manda uma entrevista para o Edinho, o motoqueiro tá indo aí pegar. Aí eu, na época era fita, né, gente? Na época era fita. Fita VHS. Olha, eu ainda fiz assim, não, era fita assim, VHS. O motoboy, né? Exatamente. Ia pegar. Aí vamos lá. Entrei no vestiário do Flamengo e gravei a entrevista com o Edinho e aproveitei que a figura ilustre estava na minha frente, alto, com uma toalha enrolada, enorme de alto. Aí eu aproveitei, né, vou gravar uma entrevista com ele também. Comecei a gravar, na mesma hora ele deixou cair a toalha de propósito. Aí eu fiquei tão nervosa, gente, que eu não conseguia elaborar a pergunta direito. E ele viu, ele sabia, ele fez aquilo para me constranger. Né? Proposital, com certeza foi proposital. Fez aquilo para me constranger. E ficou uma situação, assim, absolutamente estarrecedora para mim. Eu não sabia o que fazer, porque eu tinha que manter a pose, né? Não podia chorar, o choro veio aqui. Tive que engolir o choro, manter o narizinho empinado e fazer a pergunta, que eu nem lembro qual foi, enfim. Foi uma situação bem complicada. Com testemunhas.
Com E, na verdade, aquilo... Ninguém ligou para aquilo. Aquilo é uma forma de dizer, isso aqui não é lugar para você, né? Ou você aguenta tudo... Com nenhuma sutileza para dizer isso, né? Zero. E aquela coisa, né, também, né, do preconceito de ir para uma cidade do norte do país, com certeza foi isso. Vou tirar sarro dessa repórter aqui de Belém do Pará. Com certeza teve isso. Agora, Ciane, tu eras casada quando já trabalhava no esporte e de vez em quando eu queria saber assim, quando tu conseguias uma informação exclusiva, que no jornalismo a gente chama furo, rolavam boatos de que conseguiu porque é bonitinha, porque tá dando pro fulano, pro Beltrano. Tu tinhas esse problema? Eu nunca tive, na verdade, muitas fontes, sabia? Eu não trabalhava com isso, não. Até porque o jornalismo televisivo, de cotidiano, de rotina de esporte, eu cobria os treinos de Remy Paysandu, então a gente era muito levada pela pauta do dia, do factual mesmo, sabe? Eu realmente não tinha fontes. Mas rolavam esses boatos de estar com um jogador, com outro? Sim, né? Não em relação a fontes, mas inventaram casos meus com jogadores que eu nunca tinha sequer nunca tinha sequer falado, além da entrevista na casa dele, sabe, um lateral do Paysandu que inventaram que eu tinha caso com ele. Só fui uma vez na casa dele entrevistá-lo na presença da esposa dele, nunca nem falei sequer com ele. E tu já foste vítima de diversos ataques, né, misóginos, extremamente machistas, que falaram da tua honra, que te atacaram, não atacavam só a profissional, né? Qualquer ataque deveria, obviamente, ser condenado, mas atacavam a profissional e atacavam a mulher. Como é que tu sobreviveste a tudo isso? E o que tu falas, assim, para quem tá, né, agora vivendo uma situação muito parecida? Eu sobrevivi à morte da minha filha, né? Então, qualquer coisa que viesse depois disso era só uma situação dentre tantas que eu vivi na minha vida, que foi bem complicado. Porque assim, sempre tem alguém que está esperando o teu tropeço, a tua queda. E em algum momento aquela pessoa ela tá quietinha, ela pode nunca ter falado nada, mas no teu primeiro tropeço ela vai lá e vai te condenar também. Mas sintonizar, né, das pessoas que sempre te admiraram, de diversos homens e mulheres, né, que estavam contigo e que te apoiaram. Será que não é esse o caminho? Uma delas. Te agradeço. Todas nós fomos assim, mas eu digo assim, nessa sintonia, entendeu? De pessoas que conhecem a tua trajetória, podem não ter acompanhado tão de perto, mas assim, sabem, entendeu? Do teu compromisso com a tua profissão, né? Do teu compromisso com a tua vida pública, mas com a tua vida privada também. Isso não foi suficiente para ti? Teve que arder durante muito tempo? Eu ardi durante muito tempo e ainda ardo, né? As televisões, né, esqueceram completamente de mim. Gente, eu sei que eu não tenho mais rosto para vídeo. Eu sou uma mulher de 50 anos. Quem disse? Eu sei disso, mas tipo, quem disse? Mas eu fico me perguntando, caramba, nem edição eu tenho muito a acrescentar para qualquer televisão do estado, entendeu? Edição de texto, experiência. Por que as pessoas não enxergam isso? Por quê? Porque tem muita gente que está na televisão em alguns veículos e eles querem, sei lá, a figura que nova, fez. Né? Eu não sei se nova. Vamos falar de etarismo, porque, obviamente, esse é um assunto que atravessa todo mundo. Inclusive, eu sou a única aqui com meus cabelos brancos, né? As outras ainda não brotaram. Mas eu pergunto, Ciane, assim, existe uma coisa hoje, que aí o jornalismo, obviamente, também está impregnado disso, mas a publicidade, em algum momento, e que as pessoas dizem assim, eu quero fulano que tem não sei quantos mil seguidores. Tu és uma mulher que tem muitos seguidores, né, em todas as tuas redes sociais. Tu és uma mulher que engaja nas redes sociais. Mas no Twitter, que eu me orgulho muito disso, de ter mais seguidores no Twitter do que no Instagram, porque as pessoas me seguem pelas minhas ideias, não pelo meu rosto, pelo meu corpo. Isso é muito legal. E aí eu te pergunto, óbvio que assim, uma emissora que ela está optando por algum jornalista, né, um radialista ou alguém que tenha uma outra formação, que é só
alguém que neste momento está... E nenhum problema com essas pessoas, inclusive queremos engajar, tá? E um motivo, uma forma que a gente pode engajar é se você se inscrever no nosso canalzinho aqui, se você acionar aí as notificações, isso você ajuda. Mas a pergunta é, eu acho que tu tens conteúdo para voltar a fazer teu site, teu blog, para fazer entrevistas. Estás pensando nisso? Para escrever tuas crônicas? Pois é. Então, assim, isso não é o bacana? E, tipo, dane-se de precisar estar numa emissora A ou B apresentando. Eu acho um equívoco quando tu falas assim, eu não sou mais a pessoa, o meu rosto não é mais para vídeo. Minha irmã, eu quero ter 89 e estar apresentando esse podcast com a Rita. E aí, até lá, a gente vai aprender, inclusive, a tricotar. Entendeu? Tu não és muito cruel contigo, assim, nessa exigência de achar que esse espaço é só de uma mulher muito jovem? O mundo me fez assim. O mercado paraense me fez assim. Porque é muito fácil você romantizar inclusive tem um termo, né? Ageless, alguma coisa assim, da valorização da mulher mais velha, da mulher madura. Na teoria é muito bonito, só que na prática não acontece isso. Por exemplo, algumas pessoas falam para mim, você tem que apostar no nicho da mulher madura, agora que você é uma mulher madura, que você é uma mulher de 50 anos, por que não investir nisso? Né? O teu lugar de fala é esse, o meu lugar de fala é o da mulher madura. Só que ou eu me dedico a criar conteúdo para mulher madura, ou eu trabalho para pagar minhas contas. Não é da noite para o dia que você se torna uma criadora de conteúdo digital para mulher madura. Entendeu? Você tem que trabalhar ou eu trabalho para ganhar dinheiro. Mas tu és uma mulher madura que fala e entende como pouquíssimas de futebol, por exemplo. E isso é único. Ou não? Eu tô empresariando, vocês já viram, né? Eu sou aqui um pouco coach da senhora hoje. Tá rolando um coach. Mas isso não é um diferencial? Não é isso que vai? Esse não é o mesmo diferencial que te deu toda uma trajetória há 30 anos? Pois é, eu reconheço isso, que eu preciso acreditar mais no meu taco. Eu reconheço isso, que realmente, às vezes eu fico olhando algumas pessoas, homens, mulheres, nossa, eu com a metade da autoestima dessa pessoa estava feita na vida. Tu falaste a questão, eu não tenho rosto mais para o vídeo, né? Tô com 50, eu faço 50 anos neste ano, e eu, assim, de rosto, acho tudo ok. O teu, o meu, da Adelaide, a gente tá ok, então a gente tá maravilhosa. Bonita de corpo e de rosto, meu amor, aqui, vocês também. Em determinado momento, só para dar aqui meu depoimento, que eu dou em todos os podcasts, eu não tive o cabelo pro vídeo, entendeu? Então, assim, o mundo tá sempre querendo que a gente se encaixe de uma maneira, tá sempre querendo colocar uma caixa na gente, e aí realmente é duro a gente batalhar contra isso, mas enfim, estamos juntas. Sabe qual é o problema também? O problema é que eu tinha muita cara de menina quando eu comecei. Eu era uma menina quando eu comecei, e até com 35 anos de idade, eu era uma menina no vídeo. Saí da Liberal, acho que eu tinha 36 anos, e eu era uma menina, tinha cara de menina. Então as pessoas se recusam a ver que uma hora eu tinha que envelhecer, galera. Poxa, tenho 50 anos, né? Não tem como ter cara de menino o resto da minha vida. E se eu tivesse uma cara adulta desde sempre, porque existem meninas bonitas de 20, 21 anos, como a idade que eu tinha, com cara de mulheres, bonitas, mas cara de mulheres. Se eu tivesse cara de mulher desde sempre, talvez eu não tivesse tido essa dificuldade em aceitar as rugas, aceitar que a pele não tem mais aquele viço. Então, é tudo muito complicado, como a questão do etarismo. Pois é, então como está sendo esse envelhecer para ti? Porque assim, envelhecer em frente às câmeras, ele realmente pode ser cruel. Né? Eu ouço alguns comentários também algumas vezes, né, sobre tudo. As pessoas estão sempre dispostas a palpitar sobre tudo. Sim. Sobre as tuas rugas, sobre o teu cabelo branco, se você alisou, se você não alisou, peso. Sobre o teu peso, você engordou, você não engordou. Então assim, as pessoas elas estão dispostas a palpitar, elas não estão muito preocupadas com elas, né? Mas elas estão preocupadas sempre com os outros. Mas como é para ti, por exemplo, esse processo do envelhecimento? Porque se você tiver sorte, você vai envelhecer.
não é isso? Mas em frente às a câmeras... A opção, como dizem, né, não é legal. A outra, querida, né? Você tá lá e a gente só vai levar essa florzinha e colocar lá para você. O que é mais difícil para ti? É na tua vida pessoal? É na vida profissional? No profissional, sem dúvida. Na minha vida pessoal é sem muitos grilos. Por exemplo, a questão do relacionamento com o sexo oposto, uma coisa até que me incomoda, quer dizer, algumas mulheres iriam se sentir orgulhosas por isso, a questão do assédio de homens mais novos é muito maior, sabe? Eu acho que esse fetiche, né, da mulher precursora, da mulher que venceu barreiras no jornalismo esportivo, e também por eu ter um jeito jovial, digamos, eu acho que isso atrai os meninos, né? Essa coisa da experiência também. E eu até queria... Menino. Eu até queria que algum homem maduro, interessante e tal. Para onde eles vão mandar esse currículo? Fala logo as tuas redes sociais aí. Para onde eles vão mandar esse currículo? Mas os homens maduros só querem saber, estão na idade do lobo também, né? E só querem saber das meninas mais novas. Agora, se tu és uma mulher que te cuida, eu vejo nas tuas redes, tu tá na academia sempre. Sim. Como é essa rotina aí? Olha, Rita, a academia hoje em dia virou muito mais exercício para a mente, por incrível que pareça, do que para o físico. É lógico que eu sou super vaidosa, mas hoje em dia, se eu passar uma semana sem ir para academia, eu já começo a cair meus hormônios, sabe? Eu já começo a sentir falta. Realmente, eu vou mais para academia, é o que me mantém de pé, digamos, nos momentos de crise, assim. Quando a gente pergunta quantos filhos tu tens, tu fala 3. Uhum. E tu tem 2 filhos neste plano. Fala um pouquinho dessa tua relação com os filhos. Uhum. A maternidade, a tua vida profissional. E aí tu vais falar, obviamente... Tu teve uma perda, né? Sim. Muito dolorosa. Muito. Eu tive a Júlia, que foi minha primeira filha. A gente a perdeu ela tinha um ano e meio de idade no acidente de carro. Foi um episódio muito, 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 muito doloroso. É como eu costumo falar, uma mãe que perde um filho perde o direito de sofrer por besteira. Eu costumo sempre lembrar disso. Quando eu tô lá no fundo do poço, eu lembro disso e volto, sabe? Porque... eu não consigo acreditar que na missa de 1 mês dela eu consegui ter coragem de pegar um microfone na igreja e agradecer a Deus pela presença, pela oportunidade de ter tido a Júlia como filha, porque eu sou espírita, né? E assim, é como se eu tivesse a certeza que eu vim para essa vida, para essa encarnação, para passar por aquilo. Eu tenho exata consciência disso, porque a força que eu tive na época só pode ser coisa de predestinação, sabe? Eu assinei um contrato que antes de vir para cá, porque eu vim assim, minha mãe me teve com 41 anos, minha gravidez não foi planejada, minha mãe já ia se operar. E assim, a gravidez foi completamente por acidente, né? Aí, putz, eu tinha que vir mesmo para essa vida, para passar por tudo aquilo que eu passei. Então é aceitar e levar a vida do jeito que tem que ser, e procurando ser sempre uma pessoa melhor, procurando me espiritualizar. E é isso, a gente tá nessa vida para ajudar os outros. E como espírita, tu sentes a presença dela em determinados momentos? Sim. Que momentos são esses? Eu acho que ela ainda não reencarnou, porque eu sinto muito a presença dela. Eu sinto a presença dela quando eu tô sozinha em casa. E esses momentos de dúvida, de solidão, me afligem muito. Eu sinto a presença física dela, com certeza. E aí tem os outros 2, né? Tem o Gabriel, que também é filho do Ronaldo, né? Do pai da Juju. O Gabriel, eu fiz o Gabriel sabendo que ele ia ser um menino, exatamente o jeito que eu imaginei, que eu sonhava ter um filho, que eu sempre sonhei ter um filho homem por conta do futebol também. Ele veio exatamente do jeito que eu planejei. Temperamento, até o nariz da mãe todo. Gabriel é um lindão, né? Um lindo. E depois, com uma outra relação, eu tive a Maria Eduarda, que é uma blogueirinha linda, agora interrompeu um pouco, porque ela está estudando para o vestibular, ela entrou no convênio, então
Ela interrompeu um pouco, ela é era youtuber. Uma potência, né? A maior youtuber do estado na idade dela. Ela começou, acho que com 5, 6 anos. É uma linda, um talento. Super orgulho. Então, tu tem, na verdade, essa trajetória linda, que é profissional com tudo isso, né? E tem esse trio aí que te acompanha, né? A Júlia de um jeito muito especial. E tu ainda tá preocupada? E alguém falar que envelheceu? Olha, a gente pode? Não, senão o Gabriel, a gente vai receber uma notificação no YouTube. Mas eu acho que tem que sintonizar, tem muito mais coisa bacana, sabe, Ciane, assim, para compartilhar. E vamos falar exatamente disso. Em que momento tu está na tua carreira agora? Né? Eu quero consumir as crônicas da Ciane, eu quero ver as entrevistas da Ciane. Onde eu vou encontrar? Então, eu tô com um blog novo, né? O blog da Ciane Neno, que... acho que só colocar no Google tem acesso ao blog da Ciane Neno. Eu comecei mês passado. Como ele chama? Chama Ciane Blog Neno. Da Ciane Neno. Blog da Ciane Neno, tá. E para fazer um lançamento legal, que tivesse uma repercussão, eu escolhi fazer com uma entrevista. Entrevistei o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, e o filho dele, que é o auxiliar técnico. Entrevistei os dois num momento super importante, que o Paysandu vinha de uma vitória em cima do Remo de virada no segundo tempo, que conseguiu a classificação para a final da Copa Verde. Então a torcida do Paysandu estava super animada e eu resolvi... Podemos encerrar logo a entrevista? E o detalhe é que os dois dificilmente dão entrevista juntos, né? E eu consegui, falei com meu amigo Roger Aguilera, agradecendo aqui o Roger. Falei, Roger, estou lançando o meu canal, queria muito que você liberasse os dois. Aí ele falou, não, estou ligando para o assessor de imprensa do Paysandu, os dois vão no seu programa sim. Aí, essa entrevista já tá no ar? Já foi no ar. Já tá no ar. Já tá no meu canal no YouTube, porque o link do blog é linkado. O blog é linkado ao meu canal no YouTube também de entrevistas. Aí, uma vez por mês, eu vou fazer uma entrevista, não necessariamente sobre futebol, mas não adianta, a segunda entrevista já vai ser sobre futebol de novo. E nas outras semanas, crônicas. Hoje eu acabei de escrever uma crônica sobre o prêmio do Chico Buarque, o prêmio Camões, na véspera do Paysandu e Fluminense. Aí o título é sobre o Paysandu, Fluminense e Chico. Ai, gente, aí eu já misturei Fluminense, Chico com Paysandu, já foi aqui. E o que te inspira? Assim, como é que tu olhas, por exemplo, como hoje o Chico está recebendo, estamos gravando hoje. De escrever. Exatamente. Como é esse despertar? Eu sei que tu és super fã do Chico, sim. Né? Como é que dá esse clique, assim? Vou falar sobre isso. Hoje, por exemplo, o dia da coluna normalmente é quarta-feira. Mas hoje eu tive vontade de escrever, vendo as imagens, vendo... ouvindo o discurso. Ouvindo o discurso, o lance do Chico com a gravata. Achei sensacional. Falei, não, gente, eu tenho que escrever alguma coisa. E na véspera de um Paysandu e Fluminense, né? Que meu coração... tá dividido, que na verdade não tá, que eu vou torcer pelo Paysandu, logicamente, mas é muito motivante ver o Fluminense aqui em Belém, né? Assim como eu vou pro estádio amanhã ver, entre aspas, de longe, sem enxergar muita coisa, mas vou sentir rodriguianamente o jogo, como o Nelson Rodrigues, e vou estar lá. Então eu aproveitei essa onda de empolgação hoje por conta do prêmio do Chico Buarque para escrever. E tu escreveste um livro de crônicas, né? Sim. Que era de Salto Alto também o nome? A coletânea das crônicas que eu publicava aos domingos no Jornal Liberal. Tinha o prefácio do João Carlos Pereira. Inclusive, eu fui premiada com a Bola de Ouro em São Paulo por ser a primeira mulher do Brasil a ter uma coluna de crônicas em um jornal. Tá vendo? Fernando Nascimento, você errou, Fernando Nascimento. Walter Bandeira, que essa foi uma história que ela não contou aqui, ela contou, mas vai contar agora. Você também errou, caríssimo Walter Bandeira. Quanto tempo de papo nós já temos? Já temos mais de uma hora. Para poder encerrar. Só para encerrar, conta a história do Walter pra gente. Ai, o Walter é um querido. Então, eu estava estagiando na TV Cultura, atendendo telefones, levando paulada do Carlos Bahia, levando varada do Carlos Bahia. Vara. Tem que explicar, porque hoje em dia... E era de brincadeira, tá? Era uma vara de bambu que ele brincava, batendo nas pessoas, homens, mulheres, todos. Era uma brincadeira que ele fazia.
Aí eu não tinha fonoaudiologia, não tinha fonoaudiólogos na época em Belém, e eu tinha uma vozinha muito fina, né? Inclusive a Márcia Salomão, que hoje em dia continua sendo a fonoaudióloga da TV Liberal, ela me disse na época que acha que o sofrimento impostou a minha voz, logo depois do acidente com a minha filha. E eu sinceramente acredito nisso. Eu acho que essas porradas, desculpa o palavrão, na vida acabaram fazendo com que minha voz amadurecesse, né? Então, voltando lá, eu liguei pro Walter Bandeira, que era a única opção possível para os profissionais de jornalismo em Belém, na época, tratarem a voz. E eu tinha uma vozinha que eu costumava chamar de show da Xuxa, na época, era muito fininha. Aí eu liguei pro Walter, tudo bom? Meu nome é Ciane Neno, sou irmã da Silviane Neno, jornalista da Liberal. Com essa vozinha, sem exagero. Parecia um esquilo. A voz do Alvin. E do outro lado, o Walter Bandeira. Aquele trovão. Walter, você pode ajudar a melhorar minha voz? Aí ele, olha, minha filha, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho melhor você desistir da profissão. Anos depois ele te encontrou e falou o quê? A pessoa chorou. Aí pedi pro meu pai na época, meu irmão morava em Bauru, eu descobri que tinha um fonoaudiólogo em Bauru. Pedi pro papai, pelo amor de Deus, paga um fonoaudiólogo pra mim. Ainda vivia a sombra do pai naquela época, novinha, 20 anos. Aí eu fui pra Bauru, fiz tratamento com uma fonoaudióloga. Meu irmão, coitado, que morava em Bauru, foi num mosteiro lá em Bauru, atrás de hoxas, para fazer exercícios de fonoaudiologia para tirar a hoxa do céu da boca. E foi assim que começou E aí depois tu encontraste Walter Bandeira, fazer a voz e o que ele te Ciane disse? Neno. E anos depois eu reencontro com Walter Bandeira no estúdio da TV Liberal, perto de entrar no ar com o meu olá, pessoal, boa tarde, Globo Esporte está no ar. Aí ele, Ciane, tu foste uma das maiores, tu foste a maior, não foi uma das maiores, tu foste a maior zebra da minha carreira. Eu nunca pensei que tu fosse chegar. Tu me surpreendeste muito, parabéns. Olha, arrasou nesse elogio. Não é isso? Né? Peraí, eu quero fazer 2 perguntas que a gente esquece, eu e a Rita, nós somos péssimas nisso. Sempre. Mas uma é agulhadas. Quem merece agulhadas no jornalismo esportivo? Pode ser brasileiro, ou se quiseres fazer o recorte aqui. Não pensa muito, vai aí, não precisa citar nomes se quiser. Quem tá pisando na bola. Quem tá pisando na bola aí. Cara, jornalismo esportivo brasileiro. Paraense. Olha o processo. Opa! É melhor me calar. Então, quem tá costurando boas ideias? Tá. Nisso, vamos lá. Esse sim, Ana Thaís Matos. Eu sou super fã dela. Acho fantástico os comentários, né? Como tu falaste, eu recusei uma vez ser comentarista porque eu não me sentia pronta, além do meu problema de visão, eu não me sentia pronta. Eu não entendo de futebol. Hoje tu aceitarias esse convite? Não aceitaria? Não. Quer dizer que se eu te convidasse de novo, tu não aceitaria? Nem com insistência? Nem com insistência. Obrigada, eu agradecer demais. Mas, gente, assim, eu acho que para fazer comentários de futebol, você tem que sacar muito de futebol. Primeiro, eu acho que você tem que saber jogar futebol. Ainda tem isso. Eu não concordo, mas eu não tô aqui, eu não vou poder te contratar, eu não sou dona no máximo, a gente tá aqui nesse canalzinho. Mas a Ana Thaís Matos, eu acho uma figura fantástica, ela entende muito de futebol e ela tem uma visão política de tudo, ela tem uma visão ampla do mundo que a rodeia. Que eu acho que tu tens também, mas... mas ela não tá querendo confete hoje, ela não tá querendo esse confete hoje, viu? Ciane, eu espero, né, eu vou ler, eu vou ser obrigada a assistir essa entrevista aí do técnico daquele time que não é o meu, né, porque obviamente eu vou te prestigiar, eu acho que é uma tolice, você deveria sim aceitar, serias uma excelente comentarista, eu falei isso há, 6 anos e tô repetindo agora. Né? Eu tenho um sonho, tá aí, de ter um programa de rádio mesclando música e futebol. Tá aí, projeto no ar, sonho no ar. Vamos botar para rodar esse projeto, né? Se eu tiver que continuar aqui em Belém, né, que não é meu plano, meu sonho mesmo é passar em um concurso público e sair fora de Belém, mas se eu tiver que ficar em Belém, tá aí um projeto que eu ia gostar muito de ter. E a tua paixão é Minas, né? É. Estado que tu amas. Minha encarnação mais feliz foi lá. E alguma coisa me diz que eu vou terminar meus dias lá, sendo muito feliz. Isso aí. É isso. Amém.
Ciane, super obrigada, bonita, pela sua, né, pela delicadeza de estar aqui com a gente, tocando em alguns assuntos que a gente sabe que são, né, que são um pouco mais doídos, mas foi lindo. Obrigada, te ouvir, falar obrigada, contigo. Maravilhoso. É melhor fazer perguntas do que responder sempre, não? Eu gostei dessa experiência. Gostei da experiência de ser entrevistada. Gostei. Então pronto, fizemos bem. Eu adorei entrevistar. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. Que bom. E pelas lágrimas de solidariedade. Olha, super obrigada para você que está aí, sintonizou, viu aí a nossa entrevista com a Ciane Neno. A gente promete colocar também conteúdo novo toda semana, não é isso, Rita? Promete essa dívida. E curte e compartilha, comenta, que é para esse conteúdo chegar ao máximo possível de pessoas. A gente sabe que aqui as coisas funcionam quando tem engajamento. Então, dá esse engajada aí pra gente. É isso. Acabou o nosso expediente. A gente se vê na próxima semana. Beijo. Tchau. Obrigada, Gabriel Gentil, que é o cara que ajudou a gente a colocar essa parada no ar hoje. Pablo e Dona Sônia que estão ali acompanhando. A gente é pobrinha, mas a gente só trabalha com os melhores. Que tal? Tchau. Beijo. Obrigada.